Paulo, sou o coordenador técnico da Escola Superior de Advocacia, trabalhando diretamente no evento Terça com Leis, a pedido da professora Silvana Lobo, que é a diretora da Escola Superior de Advocacia, na presidência do Dr. Luiz Cláudio Chaves. Com muita alegria hoje, a minha amiga, a doutora Andréa Vasconcelos, ministrará sua exposição sobre a PEC das domésticas. A doutora Andréa fará a sua exposição e, ao final, nós abriremos prazo para as perguntas. Já convoco a expositora. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E esse assunto da PEC, na verdade, agora já é uma emenda, né, emenda 72, que tem sido motivo de muitas controvérsias. Ainda falta regulamentação em relação a alguns aspectos. E na nossa fala de hoje, eu vou tentar trazer o maior número de informações para vocês do que está acontecendo e qual que é a tendência de regulamentação em relação a esses profissionais. Tá? Eu preparei o material aqui para vocês no Prezi, só para a gente poder ilustrar e identificar, e depois nós podemos até combinar aí com o Paulo de eu passar esse material através de uma apostila, disponibilizar aí para vocês o conteúdo, porque eu preparei um texto para poder fazer um slide. Eu não sei como viabilizar, a gente vê depois aí direitinho o que pode ser feito, ok? Bom, então é importante, antes de adentrarmos a questão legal, que nós entendamos quando é que surgiu o trabalho doméstico no mundo. Na verdade, desde que as pessoas existem na face da Terra, as pessoas trabalham. Primeiramente, as pessoas trabalhavam para si próprias, e a partir do momento que elas vão conquistando, né, outros povos, isso aí correndo, né, com a história da evolução humana, nós sabemos que nessa conquista ela acaba escravizando alguns outros povos. E nessa escravidão surge essa dependência, essa relação de trabalho, que no primeiro momento não tinha qualquer contraprestação, sequer remuneração, até porque não havia dinheiro naquela época, não existia moeda, né? Bom, com o passar do tempo, quando nós começamos a sair dessa estrutura de escravidão no mundo, que as pessoas começam a ser sujeito de direito, nós perdemos, né, essa relação escravocrata e passamos a ter uma relação direta pessoal de trabalho, que ao longo da história, com a evolução humana, vão surgindo formas de prestação de serviço. E uma das formas de prestação de serviço é aquele trabalho que outros realizam dentro da minha residência, dentro da minha casa, dentro do meu domicílio. Aqui no Brasil, a escravidão demorou um tempo para acontecer, né? Para acabar, aliás. Para acontecer, aconteceu e aconteceu durante muito tempo. Na verdade, o fim da escravidão é que possibilitou efetivamente, né, a instalação do direito do trabalho como um todo. Nós sabemos que o direito do trabalho surge com a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial, mas aqui no Brasil, especificamente falando, como essa abolição da escravidão foi tardia, nós tivemos a instalação do direito do trabalho um pouco mais tarde, em relação aos outros países. E, consequentemente, essas pessoas que trabalhavam na condição de escravos passaram a trabalhar nas residências, porque não tinham qualificação profissional, né? Uma pessoa escrava uma vida inteira, né? Vem de famílias de escravos, ela vai fazer o quê com a liberdade? Então, sem muita alternativa, essas pessoas acabaram permanecendo nas fazendas, no meio rural, e outras que foram para as cidades, trabalhando realmente em casas de família. E aí, nós temos alguns aspectos interessantes que a gente precisa dizer. Primeiro, que eram pessoas negras. Então, você começa com a questão realmente do preconceito em relação à cor. Depois, a grande maioria, mulheres. Então, mulheres e negras. Né? Então, o preconceito em relação a essas profissionais era muito grande. E a maioria trabalhava em troca de casa e comida.
Então, a origem do trabalho doméstico no Brasil vem pós-escravidão e sem muito estímulo para reconhecimento dessa categoria profissional. Bom, nós sabemos, né, que agora a PEC 66, como é mais conhecida, né, ela traz a emenda constitucional 72 e essa emenda ela vai trazer alguns direitos a mais. Mas está todo mundo falando dessa emenda como se fosse a salvação do trabalho doméstico no Brasil. Na verdade, não tem nada disso. Os trabalhadores domésticos, como eu vou mostrar para vocês, já tinham alguns direitos garantidos, principalmente com a Constituição de 88. Mas essa PEC, ela está sendo muito comentada, muito aplaudida, porque, na verdade, o que ela trouxe, efetivamente, foi o reconhecimento desta profissão no Brasil. Trouxe efetivamente a dignidade para esta categoria profissional. E aí eu costumo dizer nas minhas aulas e nas palestras o seguinte: se hoje uma estudante de direito, por exemplo, sair do Brasil para fazer uma experiência de estudar inglês fora e lá, em outro país, trabalhar numa casa de família, não tem problema nenhum. Agora, se essa mesma estudante de direito, aqui no Brasil, vai trabalhar numa casa de família, não, que coisa esquisita. Por quê? Porque a profissão aqui no país não tem ou não foi tratada com dignidade. Ou seja, não foi tratada ou reconhecida com respeito. E lá fora, sim, é uma profissão como outra qualquer. Então, eu estou adorando essa discussão da PEC, não pelo que ela está trazendo, mas muito mais pelo reconhecimento que está dando a uma categoria profissional. Tá? Para mim, é uma ruptura com o modelo tradicional brasileiro de uma família, de uma sociedade extremamente arcaica, que continua tratando os trabalhadores domésticos como se escravos fossem, né, para um novo modelo de sociedade, onde nós vamos ter que nos organizar de outra forma. Né? E sobre isso a gente vai falar mais um pouco. Eu trouxe aqui só um comentário que nos Estados Unidos, apesar de não ter uma legislação trabalhista, existe contrato assinado de trabalho, né? As asiáticas e latinas são as que têm menos direitos, e na verdade a gente fala PEC das domésticas e de um modo geral trata muito com relação ao sexo feminino, porque dos 6,6 milhões de brasileiros que trabalham em âmbito residencial, 92% são mulheres. Então, por isso que a gente fala PEC das domésticas. Né? Bom, a CLT, que já tem 70 anos, inclusive estamos comemorando 70 anos de CLT, nunca falou nada das domésticas. Né? Sempre foi omissa, desde 1943. Então, veio em 72, aproximadamente 40 anos atrás, uma lei, que é a Lei 58/59, que trouxe alguns direitos para essas trabalhadoras. Tá? E depois a Constituição Federal de 88 deu o que nós podemos dizer assim, uma rematada em alguns direitos que ainda estava faltando. Com relação à Constituição, é importante porque ela cita o trabalho doméstico, mas ainda não resolveu o problema. Nós tivemos uma alteração, na verdade, da Lei 58/59, nos idos de 2004, e aí, essa alteração é que realmente incorporou mais direitos. Eu vou comentar com vocês o que estava valendo antes dessa PEC. Bom, primeiro, quando eu falo da PEC, e agora emenda 72, tenho muito cuidado ao afirmar que trouxe igualdade para os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Mentira! O caput do artigo 7º da Constituição não foi alterado, não. O que alterou, efetivamente, é que lá no artigo 7º, no parágrafo único, outros direitos foram acrescentados, novos incisos. Mas lá em cima, no caput do artigo 7º, continua falando. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Primeira atenção é isso, tá? Então, trouxe direitos, mas não igualou. Depois, quem é doméstico? Eu sinto que há uma certa confusão de definir esse trabalhador doméstico. Trabalhador doméstico é aquele que trabalha para pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem objetivo de lucro. Tá. Então, se eu ficar muito rica e eu quiser ter um piloto
helicóptero à minha disposição para me levar e buscar nos lugares onde eu tenho que ir, eu posso contratá-lo como doméstico? Sim. Por que não? Ele vai trabalhar para mim, para a pessoa, para a minha família, atender o meu serviço de casa, sem contribuir diretamente para o meu lucro, sem problema nenhum. Por outro lado, se eu tiver uma empregada doméstica, eu fiquei desempregada e ela faz um pão de queijo muito gostoso. E aí eu falo para ela, olha, vou ter que te mandar embora, porque eu estou desempregada, não sei como é que eu vou te pagar. Ela fala assim, não, vamos fazer um pão de queijo, vamos vender esse pão de queijo, quem sabe? E aí a gente começa a vender o pão de queijo na padaria, no supermercado, no sacolão, para o vizinho, e eu começo a ganhar muito dinheiro com o pão de queijo. Aí ela deixa de ser doméstica, porque ela está contribuindo diretamente, efetivamente para o meu lucro. Então, é preciso que a gente determine o que vem a ser doméstico, né, o que é e o que não é, para poder entender qual a legislação aplicável a essa espécie. Bom, então a partir dessa fala, nós sabemos que entra aí arrumadeira, cozinheira, babá, cuidadora de idosos, nós vamos falar mais adiante, motorista, jardineiro, governantas, e ou seja, o que importa é trabalhar na sua residência e que não contribua diretamente com o seu lucro. Bom, outra questão relevante é no que diz respeito à qualificação profissional. Principalmente no caso dos cuidadores de idosos, você pode ter uma enfermeira que cuida de uma mãe, de um tio, de uma avó lá na sua casa. Ela é enfermeira ou ela é cuidadora de idosos? Bom, na verdade, a formação dela é enfermagem, né? Ela pode ser uma técnica, uma enfermeira graduada, né, enfermagem mesmo, concurso superior, etc. Mas o tipo de atividade que ela exerce é de trabalho doméstico. Então você vai colocar na carteira cuidador de idoso ou enfermeiro em âmbito residencial, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a legislação aplicável à espécie é a de trabalho doméstico, independente da qualificação. Uma outra coisa importante, e isso já tinha na lei, não tem nada a ver com a PEC, que quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, você pode exigir um atestado de boa conduta, está lá na lei 5889, né, bem como um atestado de saúde. Então é importante, você não precisa exigir um diploma, né, mas uma referência, quando você não tem, através de uma agência ou de algum conhecido, você pode exigir o atestado de boa conduta, também um atestado de saúde. No ato da contratação tem que assinar carteira, não precisa fazer contrato escrito, apesar do que a partir de agora eu estou orientando, vou ensinar para vocês no final o que tem que colocar nesse contrato, tá? Eu acho importante, mas a lei não fala nada de fazer contrato escrito. Importante assinar a carteira de trabalho, tá? E aí você não precisa colocar, se não quiser colocar cozinheira, arrumadeira ou babá lá na carteira, né? Coloca trabalhadora doméstica, porque aí compreende as funções que ela exerce para a pessoa ou para a família. Bom, o que essas trabalhadoras já tinham de direitos assegurados? Primeiro, salário mínimo. Desde sempre. Irredutibilidade de salário. E a questão da irredutibilidade de salário agora, está no inciso 6, artigo 7 da Constituição, está sendo um grande problema para os contratos em vigor. Porque muitas famílias estão querendo reduzir a jornada de trabalho das empregadas domésticas e, consequentemente, reduzir o salário. Não pode. Não pode. 13º, elas tinham direito. O descanso, né, remunerado, preferencialmente aos domingos, mas não significa que você tem que dar folga todo domingo, pelo menos um domingo no mês é o aconselhável. As férias remuneradas de 30 dias, né, com o abono de 1/3 sobre o salário. A licença gestante, que é de 120 dias. A licença paternidade. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Não pode descontar alimentação, moradia, vestuário e higiene. Isso é importantíssimo. Eu cheguei a fazer algumas audiências onde a patroa não pagava na íntegra
o salário mínimo, sob a alegação de que fornecia moradia, produtos de higiene, alimentação. Então, ou seja, está muito boa a sua vida, né? Você já tem uma mordomia. Eu cheguei ao absurdo, né, de ouvir algumas patroas dizerem assim: não, ela tem uma vida aqui em casa melhor do que na casa dela. Como se ela não estivesse querendo trocar de casa, né? Então, não tem necessidade, né? Para quê? Não paga o salário que ela come do bom e do melhor. Né? Eu dou para ela a pasta de dente que eu compro para mim. Algumas coisas nesse sentido, que chega a ser uma grande humilhação. Né? Passa aí por isso que eu falo da importância da PEC, na medida em que traz a dignidade, resgata a dignidade dessa profissão. Porque realmente é uma categoria muito humilhada ao longo dos anos. O fundo de garantia, até então, facultativo e, consequentemente, o seguro-desemprego. A estabilidade da gestante, que já valia, né, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, você não pode mandar embora. O vale transporte, nós podemos abater do nosso imposto de renda o valor que nós recolhemos na nossa cota parte de INSS. Muita gente não sabe disso, né? Aqueles 12% dos 20% que nós recolhemos, nós podemos declarar no imposto de renda e abater. E direito à aposentadoria. Então vejam vocês, isso tudo já tinha. Isso tudo já tinha, quer dizer, eu acho que não é o suficiente, tanto é que veio a PEC, mas são muitos direitos, não é isso? E ninguém falava nada sobre isso. Aliás, muita gente, inclusive, não cumpria todos esses direitos. Bom, com relação a sindicato, nós temos poucos sindicatos. Eu acredito que agora deve haver um movimento aí de criação de novos sindicatos. Eu andei pesquisando e aí eu descobri que tem um primeiro sindicato em 1936, criado em São Paulo, que começou como uma associação, né, e depois tem um no Paraná, que está funcionando, e aí foi criada a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Vocês já ouviram falar? Nem eu. Né? Isso aqui eu descobri com pesquisa. Quer dizer, não se fala. Não, nós não temos sindicato em Belo Horizonte, nós temos a Associação das Donas de Casa, né, que cumpre um pouco esse papel. Mas a diferença, gente, é que sindicato é o que tem poderes de representação da categoria profissional. Fazer uma convenção coletiva. Fazer uma convenção coletiva, celebrar um acordo, estabelecer direitos comuns a essa categoria. E aí, para ser sindicato, você tem que ter um estatuto, você tem que depositar esse estatuto na Delegacia Regional do Trabalho, né? Você tem o princípio da unicidade sindical, o princípio da liberdade sindical, isso tudo no artigo 8º da Constituição. Então, são atribuições diversas, né, às associações dos sindicatos. O sindicato é um tipo de associação, mas nem toda associação tem poderes como tem o sindicato. Tá? E aí vem a PEC trazendo novidades. Então, além daqueles direitos que eu havia comentado, o principal que está dando pano para manga é a regulamentação da jornada máxima de 44 horas semanais. Esse é o problema maior. Por que o problema maior? Porque algumas trabalhadoras domésticas prestam serviço de segunda a sexta-feira, não trabalham no final de semana. E aí, se você fizer o cômputo dessa jornada, não dá as 44, dá 40 horas semanais. Então, eu já recebi consultoria do tipo assim: bom, então já que eu pago pelas 44 e ela trabalha 40, eu posso agora diminuir o salário ou eu tenho que aumentar a jornada? Não, gente. A lei fala o seguinte: até 44 horas semanais, é a jornada máxima. Se você quiser combinar dela trabalhar 40, vai trabalhar 40. Se for 36, vai ser 36. Tem que ser menos do que 44. Não pode ser mais do que 44. Sendo que também não pode ultrapassar 8 horas diárias. E aí é que vem o problema. Eu não sei se vocês têm conhecimento que na construção civil, através da Convenção Coletiva de Trabalho, portanto legitimada pela participação dos sindicatos, nós temos uma compensação dessa jornada semanal. Nós temos, por exemplo, na sexta-feira, que eles saem 4 horas da tarde
durante a semana, 5 horas da tarde, mas tem 1 hora de almoço? Vocês sabem disso, né? Portanto, qualquer flexibilização de jornada tem que ser feita através de sindicato. Se eu não tenho sindicato das domésticas, eu não posso pegar as 4 horas de sábado e jogar em minutos durante a semana, de modo que ela trabalhe 8 horas e 48, dá 8 horas e 48 minutos dia. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso, André? Porque não tem sindicato. Ah, tudo bem, tem a súmula 85 do TST. O que diz essa súmula? A súmula fala que, na ausência de sindicato, você pode celebrar acordos individuais de compensação de jornada. Ótimo. Só que a mesma súmula lá embaixo vem falando o seguinte: desde que essa compensação não seja habitual. Então, qual a garantia que eu tenho de fazer um acordo individual de compensação de jornada com a pessoa que trabalha na minha casa e que, pela habitualidade, essa pessoa depois não vai à justiça e o juiz do trabalho vai definir aquilo como sendo hora extra? Eu não tenho um amparo legal. Doméstico não adianta nada, não tenho, por enquanto, porque talvez com a regulamentação que está no Congresso ou com a criação de sindicatos, isso pode ser modificado. Mas por hora é o que nós temos, tá? Então, não estou aconselhando a fazer essa flexibilização da jornada, por quanto eu não tenho autorização legal para isso. Além do que, pelo menos 1 hora e no máximo 2 para refeição e descanso. Ixi, como é que eu vou fazer? A pessoa está lá em casa fazendo almoço e fala: para tudo, né? Para tudo que agora você vai descansar. Primeiro, de onde vem essa história do descanso? Essa história do descanso vem de recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Ninguém consegue trabalhar 8 horas ininterruptamente. As últimas horas, se você trabalha ininterruptamente, você não está valendo mais nada, você não está produzindo mais. Mesma coisa quando a gente estuda, vira a noite estudando. Chega um determinado momento que nada mais acontece, não é assim? Portanto, a conclusão que se chegou é que, numa jornada de 8, se você para 1 hora para descanso, você volta com outro ânimo. Isso para evitar o quê? Acidente, doença, estresse. Isso tudo tem uma razão. Não é que é bacana parar 1 hora. Então a gente precisa pensar que essa pessoa que está lá na minha casa, numa jornada de 8 horas seguidas, em algum momento ela precisa dar uma pausa. E essa pausa não significa que ela vai para dentro do quarto dormir. Que ela tem a liberdade também de usufruir desse intervalo para sair, para ir ao banco pagar uma conta, para resolver algum problema pessoal. Agora, como você vai fazer isso se a relação de trabalho pressupõe confiança? A relação do trabalho doméstico, mais confiança ainda. Então, dentro de um bom senso, as partes vão ter que estabelecer uma medida. Eu sei que é complicado para aqueles contratos que já estão em vigor. Né? Alguns clientes já me procuraram assim: André, a empregada lá de casa não quer parar para almoçar de jeito nenhum. A carga direto. Como é que nós vamos fazer? Não vamos fazer. Né? Essa aí não vai ter jeito de você fazer, vai ter que correr o risco. E eu duvido que essa senhora que está na sua casa há tantos anos vai demandar na Justiça do Trabalho. O que você vai ter que fazer aos poucos, ir conversando com ela, explicando que ela tem o direito de parar, de dar uma descansada, né? Mas eu sei que é difícil, mas é uma questão de adaptação. Na verdade, a minha sugestão para os novos contratos é o seguinte: não contratar empregada doméstica para 8 horas. Contratar empregada doméstica para 36 horas semanais. São 6 horas por dia. Ou seja, 15 minutos de pausa para lanche. Acabou. Não precisamos mais daquela pessoa ficar 8 horas na nossa casa. Contrata uma pessoa que fique 6. Muito mais fácil. Muito menos complicado. E os contratos em vigor é uma questão de nós adaptarmos. Até porque a grande maioria das famílias hoje em dia nem vai em casa almoçar. Né? Então eu acho que é suficiente um trabalho de 6, talvez ela vai render até mais, vai produzir até mais do que efetivamente dar essa pausa.
Bom, se fizer hora extra, tem que acrescer de 50% essa hora trabalhada. Por enquanto é 50% porque não tem sindicato. Se futuramente tiver sindicato, esse percentual pode chegar até 100%. Então, como é que nós vamos fazer? Controle de ponto? Sim. Aí começam as dúvidas. André, como é que eu faço controle de ponto se quando eu saio de casa de manhã ela não chegou e quando eu chego ela já saiu? Para mim é muito simples. Entra a regra do artigo 62 da CLT. Quando você não tem possibilidade de controlar a jornada, não se aplica o capítulo de duração do trabalho. É óbvio. Se você não tem como controlar, se você não está lá, a relação é de confiança, para mim está resolvido. Agora, não, eu vejo a hora que ela chega, a hora que ela sai. Primeiro, ela que vai ter que assinar. Eu recomendo fazer realmente uma folha de ponta. Ela vai ter que assinar, não. Ela vai ter que escrever a hora que ela chegou. Então, chegou 8h02, 8h02, 8h05, 8h05. E a hora que saiu. É isso que vai acontecer. E aí, no final do mês, você soma e vê se efetivamente superou a jornada semanal e vai remunerar com as horas extras devidas. Ah, mas André, excepcionalmente, um dia eu precisei que ela ficasse lá em casa até mais tarde, para fazer uma festa e tal. Eu posso compensar? Sim. Excepcionalmente, como eu disse, a súmula 85 me autoriza o acordo individual de compensação. Então, nós vamos deixar isso registrado lá atrás no contrato de trabalho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá claro, gente? Até aqui? Bom, as condições de trabalho têm que prever a redução dos riscos de trabalho, um ambiente saudável e instrumentos adequados para a realização das tarefas. Isso sempre existiu. Né? O ambiente de trabalho saudável, né? Você fornecer um uniforme, luvas, uma touca, enfim, aquilo que é necessário. No caso dos cuidadores de idosos, mais ainda, né? As pessoas normalmente trabalham de roupa branca, uniformizados. É uma questão de higiene, né? É muito mais saudável para todo mundo. Isso sempre houve. Agora, eu não vi até hoje nenhum trabalho doméstico que ensejasse o recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade. Já havia até algumas ações da justiça, mas não existe. Aqueles produtos, né, que você lida no âmbito residencial, eles já são preparados de modo a um contato mínimo sem resultar em problema para a sua saúde. E eu já tive uma ação uma vez que o advogado pediu adicional de periculosidade porque a doméstica tinha que trocar o botijão de gás. Perdeu, né? Óbvio. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. E muito cuidado, né, em relação a acidentes domésticos que possam ocorrer. Então, por exemplo, às vezes a gente passa aqui em Belo Horizonte distraído, olhando para cima, para os prédios, vê umas pessoas penduradas, limpando janela, né? Então, isso aqui não pode, tá? Você tem que dar condição para a pessoa executar o trabalho que ela tem que executar com total segurança. As convenções e os acordos coletivos passam a ser reconhecidos e vai depender, como eu disse, da questão dos sindicatos, né? Proibição de diferença de salário, função e critério de admissão devido a sexo, idade, cor, estado civil e deficiência. Para mim, isso aqui já está valendo desde a Constituição de 88, na medida em que você tem o princípio da igualdade, né? Você não pode contratar ou estabelecer diferenças em razão da função, ou, enfim, do sexo, idade, cor, é o preconceito, e proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menor de 18 anos. Lembrando que o menor de 18 anos que trabalha em âmbito residencial é de 16 a 18, porque menor de 16 só pode trabalhar como aprendiz, tá? Não pode, não podemos contratar menores de 16 anos. O que está dependendo de regulamentação? Primeira coisa, fundo de garantia. Quem já estava depositando fundo de garantia por uma liberalidade, continua fazendo da mesma forma. Quem não fazia, vai ter que aguardar. Não tem nem como você chegar na Caixa Econômica Federal hoje para tentar fazer um depósito. Você não vai conseguir fazer. Então, espera. Ah, André, mas e aí depois? Eu vou ter que pagar retroativo? Não. A partir da regulamentação, quando entrar em vigor, é que você vai depositar. E aí eu vou falar das propostas em relação ao fundo de garantia. Indenização de 40% no caso de dispensa.
também está dependendo de regulamentação. Vamos falar disso. Seguro-desemprego depende de regulamentação, mas não tem ônus para o empregador. Auxílio creche, da mesma forma. Adicional noturno, também depende de regulamentação. Salário família, depende de regulamentação, e apesar de chamar salário família, é auxílio benefício, tá? Porque é um auxílio previdenciário. Então, na verdade, não é salário. A gente chama de salário família, mas isso é errado. A natureza jurídica é de benefício. Do que nós estamos vendo ali, ó, o fundo de garantia é o que pesa mais. Está todo mundo muito preocupado com os 8% que teria que depositar com relação ao fundo de garantia. Mas o governo já lançou uma última proposta agora, que eu acho que é bem possível de vingar, de diminuir a alíquota que nós pagamos de INSS para poder chegar a esse valor do fundo de garantia por tempo de serviço. E aí eu acho que resolve. Né? Na compensação um pelo outro, não vai fazer tanta diferença para nós. Aliás, eu acho que a diferença, né, nós que somos assalariados e que pagamos empregados domésticos, o problema é da rescisão. Porque aí você tem que pagar o aviso prévio, você tem que pagar o 13º proporcional, as férias proporcionais, o salário dos dias trabalhados naquele mês, liberar o fundo de garantia, que já vai estar lá, e ainda mais 40% de indenização. É isso que vai pegar. Mas também o governo está sinalizando uma alternativa em relação a isso, que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, quais as orientações que nós estamos dando? Primeira coisa, fazer um contrato escrito. Eu disse no início que você pode exigir atestado de boa conduta, pode exigir um exame médico, a carteira necessariamente tem que ser assinada e contrato escrito não. Mas agora, né, a minha orientação é no sentido de fazer o contrato escrito. Não só a minha, a maioria, né, dos profissionais de direito estão fazendo isso. O que vai ter nesse contrato? Que é o que eu disse que ia orientar vocês. Primeiro, explicitar quais são as principais tarefas a serem realizadas. Por que isso? Porque muitas vezes você contrata uma pessoa, por exemplo, você vai trabalhar na minha casa para ser empregada doméstica. Então, a sua obrigação vai ser lavar, passar, cozinhar. Ok. Aí, como a relação é de confiança e é no âmbito residencial, um dia seu neto vai passar a tarde lá. E você precisa dar uma saidinha. Aí você vira para aquela pessoa e fala assim, aqui, você pode olhar meu neto só um pouquinho com um médico ali, uma consulta? Não, eu não fui contratada para isso. E aí você fica com ódio, né? Achando que aquele pacote de contratação englobava tudo que você quisesse. Aí, gente, coloca no papel quais são as obrigações. Se você contratou a pessoa para ser babá, ela vai ser babá. Se você contratou para ser arrumadeira e cozinheira, vai ser arrumadeira e cozinheira. Você não precisa colocar isso na carteira, mas coloca isso no contrato. Resolve o problema. E aí, isso eu não faço, mas está aqui, nós combinamos. Então, melhor fazer dessa forma, tá? Outra coisa, já prever a possibilidade de compensação de jornada. Então, vamos supor, se num sábado, excepcionalmente, você vai fazer um almoço na sua casa e gostaria que ela trabalhasse. Você pode combinar que durante a semana ela vai sair um dia mais cedo e vai trabalhar no sábado. Mas isso tem que ser excepcionalmente. Pelo menos até ser criado ou regulamentado um banco de horas para que você faça a compensação. Tá? O registro de ponta é indicado. Eu tenho visto agora também o pessoal da área de informática tem criado algumas alternativas, como por exemplo, na hora que a pessoa chega, ela já coloca digital e ali, consequentemente, vai marcar a hora que ela está chegando, a hora que ela está saindo. Dentro do sistema de segurança de entrada e saída das residências, isso já é possível de se fazer. Inclusive, casas que têm alarme, aquele relatório de entrada e saída serve também como prova, tá, do controle de jornada. Então, o controle de ponta é interessante como uma forma de disciplinar a relação. Mas você pode fazer uso dos meios eletrônicos. Inclusive,
Eu li recentemente uma decisão do nosso TRT aqui, de uma das turmas, do desembargador Pepe, não sei se vocês me ligam na Justiça do Trabalho, e ele profere uma decisão com base no princípio da conexão. Você já viu esse princípio? É onde você vai adotar como meio de prova elementos virtuais, né, que estão aí disponíveis no mundo virtual. Você tira na internet. A gente sabe que hoje em dia e-mail que você imprime, né, relatórios via internet servem como meio de prova. Principalmente agora com o PJE, não vai ter como sair fora disso. Tá? Para aquelas pessoas que trabalham com a família, que é um pouquinho mais complicado, é importante deixar claro, mas bastante claro, que aquela pessoa tem por obrigação trabalhar de tanto a tanto. A jornada tem que ficar explícita. E deixar claro que ela tem o direito de se ausentar da residência após o horário de trabalho. E quanto a isso, aconteceu uma coisa interessante comigo, que um colega chegou para mim e falou assim: André, como é que eu vou fazer agora? A moça trabalha lá em casa e dorme lá em casa e meus filhos vão para a escola no período da tarde. E no período da tarde ela vai para a natação. E aí, como é que faz? Que ótimo que ela vai para a natação, né? Que ótimo que ela tem a vida dela. Então vamos estabelecer isso, vamos colocar isso no papel, que ela tem a liberdade de sair para fazer as atividades dela. Não precisa falar que ela vai na natação, mas que ela tem a vida pessoal, né? Que ela tem liberdade para sair, né, depois do horário de trabalho. Isso é importante que fique registrado. Com relação aos descontos, eu já expliquei que não pode descontar moradia, alimentação e produtos de higiene. Mas você pode colocar uma cláusula prevendo que se houver algum dano à sua residência ou a utensílios que guarnecem a sua residência, você poderá descontar. Isso é importantíssimo e é comum na vida de todo mundo, né? Tem pessoas que reclamam: a moça que trabalha na minha casa, todo dia ela quebra um copo, todo dia ela quebra um prato, como é que eu faço? Desconta. Desconta. O cuidado é para que ela receba, né, uma parte do salário dela em dinheiro. Você não pode descontar, por exemplo, um produto, né, dependendo do custo desse produto, o valor integral. Porque ela não vai receber o mínimo que ela precisa para a sua sobrevivência. Então, parcele em algumas vezes, mas ela precisa receber em dinheiro uma parte. Tá? Outra coisa. Vamos supor que é um feriado, como foi agora na quinta-feira. É um feriado e eu preciso que ela trabalhe. Como que faz? É simples, remunera aquele dia em dobro. Ou compensa com uma folga. Mas não dá para compensar com a folga, então paga. Ela não está trabalhando dia de feriado? Agora, feriado nós temos mais ou menos 12 por ano, se fizermos as contas. São os feriados, né, oficiais, que são os religiosos, e aquelas datas consideradas datas cívicas. Essas sim são feriados, né? Considerados feriados. Outra coisa que eu posso descontar é o 6% do Vale Transporte. Não tem problema nenhum. As faltas também injustificadas eu posso descontar. Aí entra a questão do atestado médico. Muita gente tem dúvida. André, como é que faz a empregada de casa? Todo dia chega com atestado. Você é obrigado a aceitar. Se você está na dúvida em relação à emissão daquele atestado, investiga. Liga para aquele consultório, marca você uma consulta, vai lá. Não tem outro jeito, né? Nós sabemos, infelizmente, que existem pessoas que se prestam a isso, né? A vender atestados, enfim. Então, fique atento, vai lá e investiga. É uma forma de você fazer, podendo até mandar embora por justa causa, porque eu acredito que é uma falta grave. Dei a sugestão, ao invés das 44 horas, contratarmos uma jornada de 36, que eu acho que atende muito bem, né? E agora, uma sugestão também, que é o contrato de experiência. Porque o contrato de experiência não era reconhecido por alguns juízes no âmbito residencial. E agora, os próprios juízes que estão dando entrevista, alguns ministros do TST, vêm orientando para fazer o contrato de experiência. Eu acho interessante que ele sai da questão do aviso prévio, mas não vai sair da questão da estabilidade. Não sei se os senhores têm conhecimento,
em setembro do ano passado, nós tivemos duas alterações importantes em relação aos contratos por prazo determinado. Foi a súmula 244, inciso 3, né, que colocou a possibilidade da estabilidade nos contratos a termo, e a súmula 378, inciso 3, que fala do acidente de trabalho, que também vai ensejar a estabilidade. Então, quem contratava por prazo determinado para sair fora da estabilidade, agora não tem jeito. Sai fora do aviso, da estabilidade não. E agora, salvo engano, dia 16 de maio, houve uma alteração também significativa na CLT em relação ao artigo 391A. Não sei se os senhores já viram, né? Agora, o 391A, ele diz que, mesmo aviso prévio indenizado, aquela projeção dos 30 dias, se a trabalhadora ficar grávida, ela faz jus à estabilidade. E eu acho que as duas súmulas e esse artigo 391A, eles vão atender a questão da doméstica também. Tá? Eu acho importante, estou comentando aqui com vocês, porque eu acho que agora eles vão se aplicar a essa categoria. Com relação aos direitos adquiridos, né, não podem ser alterados, você vai ter que manter e fazer uma adaptação desse novo contrato. Não comentei aqui com relação aos diaristas, há sempre aquela pergunta: 2 dias dá vínculo, 3 dias dá vínculo. Não existe resposta para essa pergunta, gente. É o artigo 2º e 3º da CLT. Tem pessoalidade? Tem subordinação? Tem onerosidade? Tem habitualidade? Portanto, tem vínculo empregatício. Essa que é a questão. Tem uma decisão do TST antigo, acho que ela é de 2006, de uma pessoa que trabalhava 1 dia na semana e deu vínculo. 1. Como eu já vi casos de pessoas que trabalhavam 3 e não deu vínculo. Então, depende do conjunto fático probatório. A gente vai se preocupando muito com a jurisprudência, né? E nós que atuamos na Justiça do Trabalho, sempre em busca das novidades, e às vezes nos esquecemos do que é mais simples. Eu falo que tem alguns artigos na CLT que eles são para toda hora. É o 2º, é o 3º, é o 8º, é o 9º e é o 444. Pronto. Eu acho que se desse uma enxugada na CLT e sobrasse esses artigos, resolvia o problema. Tá? É o 2º, o 3º, o 8º, o 9º e o 444. Bom, o empregado tem o direito de receber uma cópia do contrato, como também dos recibos de pagamento, que você efetua todo mês. E aí, eu tive uma ideia, espero que o Congresso ou o governo em algum momento se atente para essa ideia, que é, no caso dos cuidadores de idosos, remunerar com sobreaviso. Aquela regra do sobreaviso que vale para os ferroviários, que é o recebimento de 1/3 a mais no valor do salário, cairia muito bem para esses cuidadores de idosos. Porque vejam vocês, não existe jornada de 24 horas. Existe jornada de 12 por 36. Mas muitas vezes a pessoa trabalha 12, mas dorme. O fato dela dormir não significa que ela está trabalhando, ela está à disposição, não é assim? Porque se a pessoa acordar, se a pessoa passar mal, se acontecer alguma coisa, ela está ali. Então, se é um regulamento sobre aviso para o cuidador de idoso, seria perfeito. Porque aí a pessoa vai ganhar um salário X, vai trabalhar na jornada de 12 por 36, que está prestes a ser regulamentada, e vai ganhar 1/3 a mais a título de sobreaviso em eventual atendimento àquela pessoa que ela toma conta. Resolveria a questão. Eu ouvi pouca coisa a esse respeito, mas eu espero que a tendência, ainda que seja uma construção jurisprudencial, e podem anotar isso, eu acho que em algum momento vai ser a solução para essa categoria profissional. É o pagamento sobre aviso. Tá? Eu vou atender as respostas daqui a pouco. Outra questão importante que eu falo aí, cuidado de não dividir a jornada do sábado pelos dias da semana, né? Diluir as 4 horas do sábado naqueles minutos que eu disse durante a semana, porque essa habitualidade pode gerar pagamento de hora extra. Então, melhor que não façamos dessa forma.
né, com relação aos cuidadores de idosos, está nesse pacote que o governo acabou de sugerir para o Congresso. Vamos ver qual vai ser a medida. Inclusive, os meus clientes que trabalham ou contratando ou que são cuidadores de idosos, eu estou orientando para não fazer nada, para aguardar e, se for o caso, pagar uma hora extra retroativa, mas espera, não muda o contrato agora. Né? O que o Congresso está avaliando é a possibilidade de um super simples, que incluiria o pagamento do INSS, do Fundo de Garantia e do acidente, do seguro de acidente, tudo junto, que eu acho que vai ser o ideal. Eu não sei se vocês já tentaram depositar Fundo de Garantia de doméstico na Caixa Econômica Federal. Se tentaram, eu tenho quase certeza que a maioria que tentou desistiu, porque não tem nada que facilite a sua vida. É super complicado. Então, com o Super Simples, você teria uma guia única, onde você efetua o pagamento dos três num só. E aí que eu disse para vocês, eles estão tentando, nessa perspectiva de não onerar sobremaneira o empregador de doméstico, diminuir a alíquota em relação ao INSS e aumentar, né, e colocar, acrescentar a do Fundo de Garantia. Agora, a briga é com relação à arrecadação. Porque eu acredito que aí os ministérios estão se debatendo, né, em relação à arrecadação. Porque você, bem ou mal, você está perdendo a arrecadação da Previdência Social. E foi uma sugestão do governo. E a outra sugestão do governo foi não pagar a indenização dos 40% e liberar o Fundo de Garantia em qualquer hipótese. Eu acho essa situação brilhante. Aliás, devia ser feito para todos os trabalhadores. Porque o maior tipo de fraudes que ocorre nas rupturas contratuais é justamente quando o trabalhador quer sair do emprego, mas quer levantar o Fundo de Garantia. Aí ele fica enrolando, cometendo às vezes faltas leves, quando não chega para o patrão e fala assim: me manda embora que eu te devolvo os 40%. Então, se o Fundo de Garantia é do trabalhador, em qualquer hipótese, ele poderia ser levantado, a não ser falta grave, porque aí tem que ter uma punição. Se você cometeu uma falta grave e foi mandado embora por justa causa, aí você não pode levantar o seu Fundo de Garantia. Mas nas rescisões e nos pedidos de dispensa, sem problema nenhum. Né? Eu acho que melhoraria bastante. Essa redução da multa do Fundo de Garantia de 40 para 50, a Dilma já disse que não vai permitir, ou vai acabar por vez e compensar na alíquota do FGTS, ou permitir de 40 para 5 de jeito nenhum. Uma sugestão também que eu teria, do mesmo jeito que a gente abate o INSS no imposto de renda, se eu tiver que rescindir um contrato e pagar a indenização dos 40%, eu posso abater no meu imposto de renda esses 40%. Então pode ser uma saída. Não, eu não sugeri para ninguém não, por enquanto está só nas palestras. Mas às vezes alguém escuta, né? Quem sabe? Seja próximo e possa falar. O refis também é muito interessante. Com relação ao refis, tem muita gente que nunca recolheu o INSS de empregado doméstico. E agora eles vão abrir um projeto aí para pagamento desse atrasado. Isso aí com certeza vai passar, tá? Se você tem previdência atrasada, vai ter um parcelamento, um perdão de dívida de uma parte. Isso aí vai facilitar bastante. Microempreendedor doméstico. Esse aí não vai vingar. Esse eu já estou falando com vocês que não vai vingar. Também foi uma sugestão. Por quê? Nós temos a lei do MEI, que é o microempreendedor individual. Não existe microempreendedor doméstico. Ou ele vai trabalhar como autônomo, normal, ou ele vai prestar serviço para uma agência de emprego que vai fornecer mão de obra. A exemplo do processo de terceirização. Então, acho pouco provável essa figura vingar. Foi sugestão de alguém, eu trouxe para vocês assim, tudo que eu pude, né, no sentido de acrescentar, mas esse aí não fica. O PIS depende, é mais complicado de regulamentar, porque depende de uma ratificação da Convenção 189, então acho pouco provável. O seguro acidente vai depender também de uma alteração na Lei 8.213, mas junto com aquele super simples, já deve sair uma regulamentação. Bom, além disso, eu andei pesquisando como que é o trabalho doméstico em outros países. Né? E aí eu achei
cerca de um mês atrás, na Argentina foi regulamentado o contrato do trabalho das domésticas. Teve a PEC das domésticas na Argentina. Não sei se vocês têm conhecimento disso. No material que depois eu me comprometo a enviar para vocês, tem esse site, quem quiser entrar, eu acho um tema interessante aí depois para fazer um direito comparado. Outra coisa que eu achei interessante é que lá na Arábia Saudita existem muitas empregadas domésticas que são imigrantes. E aí elas são tratadas como escravas mesmo. E aí, no caso específico, está marcada uma execução para uma moça de 24 anos, imigrante, pelo fato dela ter destratado a patroa dela, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, a gente comenta da legislação e do tratamento que se dá aqui no Brasil, mas na Arábia Saudita é muito pior, porque lá existe realmente um preconceito em relação às mulheres e principalmente às mulheres imigrantes. Então, achei isso também muito interessante. Eu vi que a Sharon Stone está passando pelo segundo problema dela com o doméstico, por tratamento. Ela já foi processada uma vez por uma ex-babá e agora novamente ela está com um problema trabalhista. É interessante esse caso. Na verdade, olha ali, a ex-empregada da atriz entrou com uma ação judicial alegando que machucou as costas ao carregar compras de supermercado de Sharon, mesmo tendo restrição médica para evitar levantar objetos pesados. Segundo o processo, quando a empregada resistiu ao trabalho por causa da dor, a atriz internacional a chamou de louca e estúpida e finalmente a demitiu. Então, essas coisas, mesmo nos Estados Unidos, que nós temos a questão do contrato de trabalho regulamentado, o tratamento desumano, principalmente com pessoas de um nível social ou de uma classe social mais favorecida, acaba por acontecer. E por fim, algumas brasileiras que vão para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida e são tratadas, elas trabalham como domésticas também, e são tratadas em condições análogas a de escravo. A gente tem notícia de muita gente que vai para o exterior, ganha muito dinheiro trabalhando em casa de família, mas existe um lado também, que não é comentado, um lado perverso, onde as pessoas, ali tem um depoimento, ela fala, eu ia morar com a família e ganhar um salário justo, mas chegando aqui, comecei a trabalhar 7 dias por semana, ficava com a criança durante a semana e até no fim de semana, a noite toda, porque eles queriam sair e se divertir. Bom, essas colocações, e eu vou responder alguns questionamentos, o que eu penso disso tudo, gente, é que a nossa sociedade precisa mudar os seus paradigmas. Nós todos precisamos mudar, ou pelo menos resgatar os nossos princípios. Eu vejo que nós estamos, assim, cada vez mais egoístas, consequentemente sozinhos, sem espaço para escuta, impacientes, intolerantes, Então, eu acho que há uma necessidade, e essa PEC traz um pouco desse chamado, de nós voltarmos os olhos para as nossas famílias. Quem é mais jovem aqui, talvez não tenha muito essa compreensão, porque já nasceu numa sociedade estabelecida. Mas nós, da minha geração aí, eu já quase 50 anos de vida, a gente passa por um caminho, por uma transformação violenta. E aí a gente percebe como que cada vez mais os pais estão se afastando dos filhos e a educação e formação dos filhos vem dessas empregadas ou empregados domésticos e muito, de forma bastante precária, da escola. Eu acho que com o reconhecimento dessa profissão é o momento de olhar novamente para essa família e os pais resgatarem esse papel. Eu tenho sentido isso a partir de algumas falas, por exemplo, outro dia uma pessoa falou comigo, André, a empregada mora lá em casa, raramente meu filho chora de madrugada, ela toma conta dele de dia. Se ele chorar de madrugada, eu vou ter que pagar hora extra? Eu falei, não, você vai ter que acordar e olhar seu filho. Esse é papel de pai e de mãe. Aí vem outros depoimentos do tipo, mas a empregada lá de casa foi para um resort comigo, primeira vez que ela viajou de avião,
E chegava lá, eu não tinha que fazer nada, eu ficava lá só brincando com meu filho. Né? Sem contar que eu deixava ela tomar sol 2 horas. Então, que relação que é essa? Né? É escravizar o outro. E isso é muito ruim. Isso é péssimo. Então, eu acho que nós precisamos pensar nessas reformas não como que elas vão onerar, né, os nossos bolsos. Claro, tem consequência, a gente vai ter que se adaptar a esse novo modelo. Mas mais do que isso, é respeito às pessoas. E principalmente aquelas pessoas que trabalham na nossa casa, que estão lidando com a nossa intimidade, com os nossos filhos, né, com aquilo que a gente construiu ao longo de uma vida inteira. Então, o recado, né, quando as pessoas falam mal da PEC, e eu elogio, é porque realmente agora, né, a força, a sociedade brasileira vai ter que reconhecer esse tipo de trabalho. E vai ter que cumprir com as obrigações que a lei vai impor. É isso que eu tinha para falar com vocês. Tá? Alguma dúvida que tiver, vamos aí mais ou menos por hora. Tem uma pergunta. Boa noite, meu nome é Eduardo Cristino. Eu gostaria de perguntar sobre, você falou que intervalo para almoço, né, entre jornada de 1 hora. Quem estabelece, tem um horário certo para ter esse horário de almoço? Tem intervalo, a pessoa trabalha o job. Entre as 4, valeu 4 horas faz o almoço, ou fica 6, igual quem trabalha 12 horas. Fica 6 horas direto, 8. O ideal, não tem estabelecido não, o ideal é que esse intervalo ocorra no meio da jornada. Quem estabelece é o patrão, tá? E aí você pode estabelecer esse horário de acordo com as atividades que a pessoa exerce. Por exemplo, se ela trabalha de 8 até as 17, né, com 1 hora de intervalo no caso. Então, ela trabalhou 4 horas, não vai parar meio-dia na hora do almoço. Então, que ela faça esse intervalo, sirva o almoço, e aí ela dá uma pausa, pode sair, fazer o que ela tem que fazer e retorna. Mas nunca deixar para dar esse intervalo na última hora. Ela vai trabalhar 7 horas seguidas, e aí ela sai 1 hora mais cedo, que seria intervalo. Intervalo é intervalo, tanto que é intra-jornada, que é justamente dentro da jornada de hoje. Então isso aí é dentro da razoabilidade. Mas quem estabelece é o patrão. Ok? Vamos por ordem, que tem um passo. A respeito da leitura do contrato, geralmente, não é todas, são todas, mas tem a questão do não acreditismo, não é? Então, como é que dá uma segurança maior a esse contrato? Teria testemunho? A segurança jurídica, no caso, seriam 2 testemunhas, né? E ela vai assinar ali com a digital. Essa pergunta me foi feita várias vezes, tá? E aí eu tive uma ideia também. Vocês estão vendo que eu sou cheia de ideias, né? Às vezes alguém compra alguma e pode resolver. A ideia é a seguinte: se essa pessoa é analfabeta, por que não encaminhá-la para uma alfabetização? Já que a profissão dela agora está sendo reconhecida. Não, tudo bem, mas o contrato você vai fazer com 2 testemunhas, geralmente essa pessoa tem um filho, tem um marido, tem alguém, e pede para assinar junto. Então, eu vou fazer no contrato, né? Aí manda que ela leve para a residência e ali alguém leia para ela. Isso, explique direitinho, dá essa liberdade para ela, já que é uma relação de confiança. Olha, você tem uma filha, seu marido, pede para ler, se tiver alguma dúvida me liga, se tiver de acordo, assina aqui, pede para colocar o número da identidade direitinho, o endereço, que aí legitima o ato. Mas vamos levar esse pessoal aí para alfabetizar. Claro, Né? Eu acho que seria um bom momento para eles. Boa noite, meu nome é Bruno. Boa noite, Bruno. São algumas dúvidas, eu vou tentar perguntar todas. Primeiro, a senhora já falou um pouco, mas ficou algumas dúvidas quanto a esse controle de jornada, no caso de ela não ter um contrato estabelecido antes, como é que fica? A empregada já foi contratada na carteira de trabalho, não tem a previsão da jornada de trabalho, então ela faz uma jornada que é o serviço da casa. Então não tem muito horário de ficar ou de ir embora, trabalha ali, acabou o serviço, pode ir embora. E a partir daí, como é que a gente, agora o patrão, o empregador, ele pode estabelecer um horário fixo
e aí às vezes vai dar até mais do que o horário que ela costuma ficar, seria retroagir os benefícios dela? Não, eu sei que você tem outras coisas para perguntar, mas vamos pontuar, porque é bom que esclarece para outras pessoas que estão. Simples, vai fazer um contrato daqui para frente. Se ela, por exemplo, com 5 horas conseguir dar conta do serviço na casa e fosse embora, e pode no mesmo que está acontecendo agora, vai continuar. Só que você vai estabelecer no contrato que a jornada máxima é de 8 horas. Ela não pode ultrapassar as 8 horas. Então, se você, por tolerância ou por habitualidade, já dispensava assim que ela terminasse a tarefa, então você vai ter que continuar mantendo. Porque, na verdade, gente, com relação à alteração das condições de trabalho, é o artigo 468, 469, 470 da CLT. Você só pode alterar condição de contrato por mútuo consentimento e desde que não resulte prejuízo para o trabalhador. Então, se ele tem uma condição mais benéfica, você vem com uma nova condição, eu entendo que é uma alteração ilícita de condição de trabalho. Então, mantém essa rotina, mas deixa estabelecido no contrato que ele tem que dar conta da jornada dele, no máximo, até 8 horas. Sendo que, saindo o banco de horas, que é o sistema de compensação, uma nova conversa e até um aditivo contratual pode ser elaborado para poder aproveitar esses dias que ele sai mais cedo, um outro dia que ele precisou ficar mais tarde. Só para esclarecer melhor, um exemplo prático da minha casa, que a gente combinou que a doméstica ela não trabalha na quarta-feira, mas sempre que precisar, tem algum evento, ela fica até mais tarde ou paga em outro dia. Se colocasse, agora que a gente não pode extrapolar essas 8 horas, colocar ela para trabalhar na quarta-feira também seria uma alteração ilícita? Não, nesse caso não. O não trabalhar na quarta-feira, simplesmente ela vai completar a jornada de 44 horas semanais. Não tem problema nenhum. Com relação a isso, está tudo tranquilo. Agora, resta saber se ela vai querer. Porque o problema dos contratos em vigor é que as próprias trabalhadoras, muitas vezes, elas querem os direitos, mas elas não reconhecem as obrigações. A maior dificuldade é essa, né? Porque a consciência, ela vai acontecer na medida que o tempo for passando, né? Que aí elas vão ver que tem direitos, mas também tem obrigações. Então, é uma questão de tempo. Tá? Tá. Você falou sobre a estabilidade da gestante, ser da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Sim, da confirmação ou desde o momento que ela estava grávida? Porque é o seguinte, a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto está no artigo 10, inciso 2, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias. Quando colocou isso, né, confirmação, nós começamos a discutir o que seria confirmação. Quando ela ficou sabendo, quando ela contou para o patrão ou efetivamente a data que ela ficou grávida. Então, nós aplicamos a teoria da fecundação. A teoria da fecundação é você provar, através de exame laboratorial, a efetiva data da concepção. Então, essa confirmação, baseada na teoria da fecundação, ela vai provar, através de exame de laboratório, né, o momento realmente da gravidez. E isso hoje é muito tranquilo, né, de se apurar. Ok? O meu era só uns apontamentos, que aquelas jornadas de 6 horas já foi até discutido no Congresso de colocar a jornada para 4 horas, de 6 e a de 8 horas, porque eles falaram que faltou colocar na festa. Mas, com relação, eu penso assim, que como já uma pessoa que você tem uma certa confiança, que fica na sua residência, e que como o empregador não é obrigado a ter um ponto, se você não tem 10 empregados, eu acredito que seria muito mais prático colocar ela em analogia como um gerente de banco. Colocar um aumentar, que é uma base. É o artigo 62 da CLT que eu falei no início da explicação, concordo com você. Seria muito mais prático e evitaria até essa questão de controle de ponto de jornada e ela ficaria até com um salário mais alto do que um mínimo. Sim, o problema do gerente, porque quando você pega o inciso 2 do artigo 62, quando você vai lá embaixo no parágrafo único, que fala dos 40% a mais pelo cargo de confiança, talvez onerasse demais o valor do salário. Mas poderia se criar uma estratégia que, em sendo incompatível o controle de jornada, dada a relação de confiança, ou mesmo o fato da pessoa ter a chave da sua casa, etc., não se aplicaria o capítulo da duração do trabalho.
Isso também é uma teoria que eu defendo. Eu acho que, não é uma teoria, não, uma tese, né, que eu acho que pode ser mais para frente aproveitado. Muito bem, também penso assim. Um empregado hoje que ganha R$900, vamos supor, R$1.000, porque a gente procurar para perguntar. Porque a patroa falou que vai passar a descontar, quando ficar depositando fundo de garantia, vai passar a descontar o Vale Transporte, no desconto, e o INPS pode fazer isso? Na verdade, descontar o INSS e o Vale Transporte é possível sim. Só que uma vez que você nunca descontou, se você passa a descontar sem aumentar o salário, é o princípio da irredutibilidade salarial. Artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Não tem jeito. É a mesma coisa do salário complessivo. O que é o salário complessivo? É você pagar hora extra, todos os benefícios do trabalhador e colocar no final do recibo de pagamento um valor único sem especificação. Se esse trabalhador vai à Justiça do Trabalho e pedir de novo a hora extra, os adicionais, recebe tudo de novo. É o salário complessivo. Mas por quê? Porque a pessoa tem o direito de saber o que ela está recebendo. Né? Às vezes, gente, o direito do trabalho é muito criticado e eu sofro muito com isso, porque eu adoro o direito do trabalho. Hoje, praticamente, minha advocacia 90% é trabalhista, dou aula de direito do trabalho. Deu para perceber, né, que eu gosto. E aí, eu fico pensando que o direito do trabalho, ele está presente na vida de todos nós e de cada um de nós. E quando ele foi criado, não foi para atender o diretor de uma multinacional, o superintendente do banco. Ele não foi criado para isso, não. Ele foi criado para trazer benefícios para aquela categoria profissional que morria de fome, que eram os operários, que realmente construíram e constroem o nosso país. Hoje, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é a questão da terceirização. Eu acho que todos nós temos consciência disso. Outro dia eu fui ao tribunal e eu precisava tirar xerox no processo, a máquina de dentro do tribunal estava com problema, eu tive que sair do prédio para tirar o xerox. Pediram um rapazinho para me acompanhar. Aí, eu muito conversada, né? Fui conversando com o rapazinho. Eu falei, o que você faz aqui no tribunal? Sou terceirizado. Qual que é a sua profissão? Sou terceirizado. Qual que é o seu maior sonho? Ser contratado. Então, quem é o terceirizado? O terceirizado é a grande massa de trabalhadores hoje que tem no país. É aquele que não tem qualificação, porque faz qualquer coisa. Ele trabalha na limpeza, carregando peso no elevador. É o que ganha menos, porque a convenção coletiva dele é menos favorável do que da empresa cliente, tomadora da mão de obra. É o que sofre mais perseguição dentro da empresa, porque ele já usa um uniforme diferente e feio, normalmente bege, ou um azul horroroso, e ainda vem escrito aqui que ele é terceirizado. Não é assim? Tem as festas da empresa, ele não pode participar, porque senão dá solidariedade. Não é assim? Então, eu acho que o direito do trabalho ele é necessário enquanto o nosso país tiver a grande maioria da população pobre. O dia que analfabeto, o dia que nós conseguirmos, né, o que o Godinho costuma dizer, patamar civilizatório que o direito do trabalho traz, o dia que a gente alcançar isso, aí não precisa de direito do trabalho, não precisa de justiça do trabalho, não precisa de nada. Não precisa de nada. Mas ainda falta muito. Ainda falta muito. Enquanto falta esse muito, né, o direito do trabalho está aqui para socorrer quem dele necessita. Agora, que tem gente que faz uso indevido, isso é fato. Tem gente que entra com reclamatórias trabalhistas absurdas. Né? Tem pessoas que mentem, tem testemunhas que são cobradas. Mas esse problema não é do direito do trabalho, é do ser humano. Esse problema é do ser humano. Nós estamos vendo uma crise, né, da moralidade no nosso país. Essa que é a grande questão. O problema não está com a gente. O problema está com todo mundo e com cada um. Né? Na hora que você vai no supermercado e você vê uma pessoa tomando iogurte, aliás, foi pior. Outro dia eu estava no supermercado, uma senhora muito fina, muito chique, com uma bolsa de grife bacana, né? Porque a gente observa isso tudo, comeu um mingau de milho verde, acabou de comer tranquilamente, no mesmo chiquê que ela estava com o carrinho dela, pegou aquilo e enfiou no meio da prateleira junto com os pães. Aí, como já tinham me falado que eu estava muito brigona naqueles dias, eu não falei nada. Mas eu fiquei com uma crise de consciência, porque na hora que eu passei no caixa, com certeza eu paguei.
aquele mingau, que ela comeu e não pagou. Porque o preço abusivo de alguns produtos já está justamente naquilo que o supermercado está vendendo. Por que nós pagamos altas taxas no banco? Por conta da inadimplência dos outros, não é assim? Então, gente, nós precisamos mudar o nosso pensamento, as nossas ações, a nossa consciência. Sem pensar que isso é demagogia. A gente precisa ser melhor do que a gente é. Se a gente acha que a gente é bom, a gente é péssimo. A gente precisa ser muito mais do que isso aqui para fazer a diferença por um mundo melhor. Porque senão, né, nós vamos chegar daqui uma década, duas, num país insuportável. Então, o momento é agora, né? E vamos que vamos. É isso que eu tinha para falar.